Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus Pai todo misericordioso, que nessa noite bendita a sua luz divina envolva esse ambiente, envolva todos nós aqui presentes, nos trazendo a paz, tranquilizando a nossa alma, o nosso coração, enchendo de esperança, de alegria, para que possamos sentir renovados nas forças físicas e espirituais, para que possamos dar continuidade na nossa caminhada sob vossos comandos, sob o comando da lei maior e da justiça divina. Pedimos, Senhor, que permita a presença dos médicos astrais, possa aqui estar intercedendo nas nossas dores físicas e morais, fortalecendo e alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa esperança. Graças te damos e que assim seja. Então hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do Evangelho de Jesus, que consta lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 8, onde Jesus fala: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. E todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então nós vamos fazer uma reflexão para entendermos essa mensagem de Jesus, que nos faz referência às crianças. Não porque as crianças detenham pureza, mas porque os sentimentos inferiores ainda dormitam em seus corações. O que quer dizer isso? A partir do momento que nós acreditamos na reencarnação, que sabemos que todos nós somos espíritos reencarnados, isso quer dizer que um espírito eterno como nós somos, que já percorremos vários caminhos, várias etapas da nossa vida evolutiva, e nessa trajetória muitos erros nós cometemos, muitas vibrações, sentimentos e pensamentos negativos moveram a nossa vida, alimentaram os nossos atos, as nossas atitudes. E nós estamos reencarnados com um propósito de fazermos correções necessárias naquilo que nós erramos um dia. Mas Deus, diante da sua sabedoria, não iria fazer com que nós retornássemos no plano físico já adultos, já conscientes das coisas que precisariam ser trabalhadas. Então, viemos por fase. Na fase da infância, ainda adormece em nós a nossa verdadeira personalidade. Ainda adormece em nós as nossas tendências dominadoras dos nossos comportamentos. Então, na fase da infância,
ainda aparentamos ser pessoas, seres inocentes, puras, como as crianças são, como elas apresentam. Por isso que Jesus usou como referência as crianças, porque ele fala que o reino de Deus pertence àqueles que as assemelham. Não determinou que seria apenas para as crianças. Então, quando sabemos que nós somos seres reencarnados, que já trazemos uma bagagem das histórias de vida, onde está embutido vários sentimentos, erros, falhas, vícios, defeitos, que são adormecidos, para só despertar no momento em que nós já tivermos reencarnado definitivamente, em que o nosso corpo já vai estar dando condição, uma estrutura física, para o espírito começar a trabalhar em si as mudanças necessárias. Então, apenas adormece, porque para nós reencarnarmos, o espírito passa por uma fase de adormecimento. Adormece a nossa mente, adormece o nosso espírito. Para nós, umbandistas, sabemos que nesse processo de adormecimento está sob a regência de Nanamburuque, uma orixá que trabalha com a questão da decantação. Adormece aquilo que o espírito ainda não sabe lidar, que ainda não tem o domínio sobre si. Então precisa ser adormecido para ele ter um crescimento natural. Então, a partir do nascimento, as ideias se desenvolvem, acompanhando o crescimento do corpo. Então, uma criança recém-nascida ainda tem o corpo muito limitado, ainda muito frágil para lidar com as coisas do mundo, para fazer os enfrentamentos para o seu aprendizado. Então, nos primeiros anos, a ideia que formam o caráter estão adormecidas. Quando ainda na primeira fase da infância, até os 6 anos, o ser ainda está naquela fase da pureza, porque ainda não despertou em si a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira tendência, a sua verdadeira personalidade. E então, na infância, o espírito é mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza, que podem ajudar a alterar a sua personalidade e fazê-los progredir. Então, nessa fase da infância, até os 6 anos de idade, é recomendado pela espiritualidade, até os 7 anos de idade, que os pais assumam verdadeiramente a sua responsabilidade de bem conduzir aquela alma que foi colocada sob seus cuidados. Porque ainda é um ser maleável, por ainda não estar desperto totalmente a sua verdadeira personalidade, todas as suas tendências,
ao receber as orientações mais saudáveis, mais adequadas, já sendo educada, conduzida conforme a lei maior e a justiça divina, pode contribuir na evolução daquele ser, porque quando ele já chegar numa outra fase em que despertar a sua verdadeira personalidade, que é a fase mais complicada do ser, que é essa transição da adolescência, ele já vai estar mais fortalecido para ter domínio sobre si mesmo. Então, é uma fase em que os pais precisam estar ali praticamente evangelizando o seu filho, a sua filha nessa fase, porque na hora que despertar a índole, as tendências do ser, ela já vai ter uma noção do que é certo, do que é errado, ter lembranças das orientações, das histórias, dos contos, dos ensinamentos dos pais, para perceber que não deve continuar agindo daquela forma. Então já vai sendo podado. Os pais vão agir como verdadeiro jardineiro, para cuidar do seu jardim e manter a harmonia. Ele vai observando. A hora que despontar um galho que vai causar um ambiente desarmonioso, precisa o jardineiro estar ali em prontidão para podar, para não deixar tomar forma, para não enrijecer, para que depois não ter mais condição de corrigir. Então, esse é uma das grandes compromissos e missão dos pais, que é nessa fase em que está sob seus cuidados, que é um ser totalmente dependente, em que o ser tem o pai e a mãe como referência da vida, como referência de Deus, vai ouvir, vai seguir a orientação. Então, o papel do pai e da mãe é fundamental na primeira fase da infância, para que quando chegar mais tarde, os pais não precisam chorar pelo mal que poderia ter sido evitado se ele tivesse ali pronto para atuar, para corrigir, para cumprir com o seu papel. Então, esse é um dos motivos que usou a figura da criança como o símbolo da pureza, é que nessa fase ainda está adormecido a verdadeira natureza do ser, porque todos nós temos a nossa natureza própria. Uns é mais amoroso, outro é mais raivoso, um é mais impulsivo, outro é mais tolerante, mais racional. Então nós temos essa natureza que precisa ser equilibrada. E aí Jesus ainda fala sobre a pureza do coração, quando ele fala do pecado por pensamentos. Jesus disse: aprendeste o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração
cometeu adultério com ela. Então, ele vem falar que o pecado, o mal que existe antes de ser cometido, antes de ser praticado, tomou forma e vida nas nossas mentes e nossos pensamentos. Então, muitas vezes, podemos até não cometer aquele erro, aquele delito. Muitas vezes não cometemos por falta de oportunidade. Porque se tivesse oportunidade, faria. Então, quer dizer, não é menos errado do que aquele que cometeu ou que está cometendo. Porque já no seu interior já está alimentando aquela vontade, aquele desejo de fazer algo. A palavra adultério não se restringe apenas nesse sentido de traição de casal, de casamento. Não. Adultério não deve ser entendido apenas no sentido exclusivo, porém no sentido geral. Isso quer dizer, o que é adulterar? Assim, se tem alguma coisa que foi feita de forma perfeita, foi criado para fazer tal coisa, e alguém vai lá e altera aquilo para servir para outras coisas, está adulterando algo na sua origem. Então, se nós fomos criados à semelhança de Deus, assim que fala na Escrita Sagrada, que seria o quê? Nós definimos que Deus é amor. Então, deveríamos ter os olhos do amor para tudo e para todos. Deveríamos viver fraternalmente. Deveríamos viver conforme o respeito a todos e a todas. Então, a partir do momento que nós saímos da origem da criação de cada uma dessas coisas, nós estamos adulterando. Então, não se restringe apenas no que é concebido socialmente quando fala em adultério, de questão de traição conjugal, mas é no sentido mais amplo. Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, mas todo e qualquer pensamento mau já era considerado um delito, um erro. Então, quantos de nós não carregamos isso, esse erro, esse mal dentro de nós? Por não praticar, por não fazer, mas ainda carregamos em nós a vontade, o desejo de cometer tal coisa, de fazer outra coisa. E que muitas vezes nós julgamos outros que fazem, não por nós sermos moralmente perfeitos, muitos por não ter coragem de fazer, mas já foi criado em algum momento que também gostaria de estar naquela situação, de fazer aquilo,
Então, por isso que a gente percebe que é tão complexo essa questão da reforma íntima, de fazer mudança interior, porque muitas vezes nós ficamos na superficialidade de julgar que, porque julgar-se melhor, porque não faz tal coisa, mas no seu interior ainda tem isso dentro de si. E aí não avança na sua mudança para melhor, não avança na sua reforma íntima, porque não faz uma autoavaliação sincera, de perceber que aquele mal ainda existe sim, e que está escondendo atrás de máscaras de julgamento, se julgando melhor porque não faz, porque isso e aquilo, mas que dentro de si existe. E por não aceitar, por não perceber isso, não consegue fazer mudança verdadeira. Porque a partir do momento que nós percebemos o mal, a origem do mal dentro de nós, daquele defeito, e começamos a trabalhar nele, para que um dia não faça sentido nenhum, nem passar na nossa mente, daí estaremos livres dele. Mas aí, enquanto estiver lá no nosso interior, não quer dizer que não já estamos livres. Só por não estar praticando, não quer dizer que já não é mais aquilo. Porque, como eu já falei, muitas vezes é pela simples falta de oportunidade, se não faria, né? Então a gente percebe que tem muitas pessoas que fazem as escondidas, porque ninguém vê, ninguém sabe, então pode se manter nas aparências. E quando Jesus fala que o reino de Deus é para aqueles que têm o coração puro, nós podemos fazer até uma menção com relação a quando nós morrermos, nós vamos para onde? Nós vamos para o reino de Deus? Nós vamos para o céu? Nós vamos para onde? Tem uma literatura espírita que ele conta vários casos de desencarnes. E eu achei muito interessante, eu lembrei desse caso quando eu estava me preparando para essa reflexão, que conta um caso de um dirigente de casa espírita. Era um senhor bem respeitável, de conhecimento, de conduta ilibada, assim, era uma pessoa assim que era referência para todos da casa, uma pessoa de respeito. Esse senhor adoeceu e a doença foi assim muito rápida para o desencarne. Adoeceu em pouco tempo, em meses ele desencarnou. E os espíritas, eles, pelo menos através dos conhecimentos, dos estudos, eles são mais preparados para esse momento do velório, da preparação dessa passagem. Então, o que conta-se nesse romance que desencarnou, todo mundo ficou comovido,
E o velório, um velório sereno, as pessoas fazendo prece, aquelas músicas calma no ambiente, todo mundo calmo. E aí muitos comentavam assim, não podemos, não precisamos nem preocupar, porque fulano com certeza está bem, foi bem acolhido, foi bem conduzido. E naquele momento, o espírito daquele homem estava nervoso ali no velório e percorria ao redor do caixão das pessoas, porque a notícia tinha corrido que ele tinha desencarnado. E ele, preocupado, porque ele tinha uma vida paralela, ele tinha uma outra união, ele tinha um relacionamento fora do casamento e estava prestes a mulher chegar. Enquanto ali estava todo mundo em oração, cantando, ele voltou para o hospital e ficou sentado lá na porta do hospital, no meio-fio do hospital, chorando, desesperado, porque viria à tona todos o mal feito, por mais que ele estivesse sendo amparado pela espiritualidade, estava tudo ali ao redor para conduzi-lo, porque ele era um bom trabalhador, ele tinha cumprido com seu papel com os outros, com terceiros, mas não fez o trabalho necessário para si mesmo. Então, a sua consciência culpada, porque ele tinha conhecimento e não fez, não atuou em seu próprio benefício, no sentido de fazer essa mudança, se libertar daquele vício, que naquele momento ele estaria sendo colocado numa situação constrangedora, que toda aquela imagem de santidade ia cair por terra. E ele não poderia encontrar o reino dos céus com o coração pesado, culpado, com a impureza que o levou a ter atitudes indignas do que ele pregava. Então, o reino dos céus é para aqueles que têm puro coração. Então, o sentimento de culpa do erro cometido o impedia de receber o amparo que estava ali, porque Deus age com misericórdia com seus filhos. Mesmo não merecendo, mas o amparo estava ali. Mas o coração impuro, com a consciência culpada, o cobrava pelo erro cometido na vida. E não fez a mudança que precisava, simplesmente para satisfazer o seu ego, os seus desejos.
Então, o reino dos céus é para os puros de coração. Quando chegar o momento da nossa passagem, que pode ser hoje, amanhã, daqui 50 anos, se não tivermos com o coração puro, limpo, sem mácula nenhuma, sem nada que nos arraste, nos impedindo de entrar no reino dos céus, não iremos, por mais amparo que tivéssemos. Então, quando Jesus fala dessa pureza do coração, que nos dá aval, que nos dá acesso a um lugar que vai nos dar paz, que nos vai dar condição de avançar, de nos preparar para uma próxima caminhada, para um próximo ciclo. Então, por mais que estejamos já fazendo parte de uma instituição, de uma egrégora, de um conhecimento que nos liberta, se não fizermos com a nossa parte de colocar em prática e fazer as mudanças verdadeiras, não vamos adquirir esse mérito, porque vai estar sempre ali, à disposição. Mas precisamos ter condição de chegar até lá. E as aparências podem enganar aqui no mundo físico terreno, mas não engana a Deus, não engana a espiritualidade, que enxerga o que nós emitimos através dos pensamentos. Porque o pensamento, como nós já falamos, cria forma. É como uma televisão de plasma. Vai estar ali escancarado para aqueles que têm olhos de ver o que nós pensamos, o que nós sentimos. Por isso que fala assim que os espíritos leem os nossos pensamentos, eles veem o nosso pensamento. Porque é inevitável. Podemos estar com um sorriso no rosto, roendo de ódio, praguejando o outro, abraçando, cumprimentando lindamente, com toda a simpatia. Mas o pensamento e o sentimento está sendo plasmado. Então, não é que eles estão lendo o nosso pensamento, eles estão vendo. Está ali plasmado. Por isso que eles têm acesso a coisas que nós não sabemos que o outro está passando, que o outro está sentindo, que o outro está fazendo. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Jesus condena o mal mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Porque os pensamentos são gerados pelo nosso espírito, pela nossa alma. E muitas vezes
existe já uma ciência que foi criada essa habilidade de que o nosso corpo se manifesta com a força do nosso inconsciente. O que quer dizer isso? Que o que nós estamos sentindo é mais forte que o nosso pensamento. Porque diante da nossa consciência, nós conduzimos o pensamento. Estou consciente de que aqui eu tenho que manter o pensamento elevado, porque eu estou em tratamento espiritual. Então, qual que é a característica das pessoas que quando estão num templo religioso? Tudo recatado, com aquele olhar sereno, o físico se manifesta assim, parece que estão em oração, numa meditação profunda. E muitos podem até estar nessa situação, mas tem outros que estão ali, mas qualquer coisa que acontecer ao redor, já o veneno interior, com olhar ácido, crítico, já de julgamento, é ativado. E automaticamente o corpo reage. Se acontecer algo, escorregar alguém, por mais que a pessoa estivesse ali, como se tivesse uma meditação profunda, mesmo se ela quisesse se conter, o corpo reagiria. Então, existe essa ciência do comportamento humano que fala assim que a comunicação não verbal, que a pessoa pode estar ali conversando com a outra como se fossem grandes colegas, grandes amigos, mas a pessoa que tem a habilidade de perceber e de ver nas pequenos gestos, olhares, vai perceber que ali está dois amigos ou ali está adversários. Ali tem pessoas com interesse obscuro pelos gestos. Porque o sentimento tem essa força de atuar na nossa inconsciência. Por isso que, por mais que esteja tentando meditar, por mais que esteja tentando fazer a oração, mas se a pessoa está com raiva, aquele pensamento de raiva da situação que passou ou da pessoa fica vivo o tempo todo, né? Então é por causa do que o pensamento nasce na alma, no espírito. Quem pensa, quem sente é o espírito, não é o corpo físico. Então, se ainda está com aquele pensamento, se ainda está com aquele sentimento, aquele ser, aquele espírito ainda precisa fazer mudanças, precisa ser doutrinado, precisa ser equilibrado. Porque por mais que aparenta saber, conhecer, por mais que aparenta o que as pessoas querem ver,
mas no seu interior ainda não. Então não podemos nos deixar levar pelas ilusões que nós mesmos criamos. E quando caímos nessa ilusão, que começamos a colocar culpa e responsabilidade nos outros, no mundo externo, como se fosse culpado pela situação em que nós nos encontramos, por ainda sermos o que somos, e não assumir, aceitar que os seus erros, os próprios erros, foram gerados por si mesmo, pela forma que enfrenta a vida, pela forma que reage às coisas que chegam. Porque a maioria de nós vivemos na reatividade, só reagindo. O mundo traz, a vida traz e nós reagimos. Ainda não temos atitude proativa de falar, não, eu quero que minha vida seja assim, eu quero seguir tal caminho, e o que precisa para fazer isso, eu vou fazer, eu vou buscar todas as condições e recursos necessários para isso. Não vou ficar apenas reagindo, aconteceu alguma coisa, eu vou tentar dar o contorno, fazer, bater de volta. Vamos estar num ciclo repetitivo. Precisamos quebrar esse ciclo, mas é através da nossa atitude, das nossas ações, para tomarmos essas iniciativas e não esperar apenas que as coisas chegam para daí ver o que nós vamos fazer com isso. Daí eu vejo como resolver. Assim estaremos nos estacionando no tempo e no espaço e perdendo oportunidades que muitas vezes é após dar um passo, subir um degrau, que outras portas se abrem, outras janelas, outros caminhos surgem. Mas enquanto estamos só aguardando a vida oferecer, chegar até nós para daí reagir, para ver o que fazer, vamos ainda continuar estacionados, né? Então, enquanto nós não nos encontramos nessa pureza do coração, que ainda precisamos fazer grandes mudanças, alterações na nossa vida, que possamos estar nos fortalecendo e sermos verdadeiros conosco mesmo, assumindo a responsabilidade da nossa vida, das consequências da nossa vida, das nossas atitudes, para fazer o que precisa ser feito, para fazer a mudança que estamos esperando que aconteça. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo seu amor, pela sua misericórdia com cada um dos seus filhos. Pedimos, Senhor, que o seu amor alimente a nossa alma, fortaleça a nossa fé, para que possamos ter compreensão e entendimento desse momento da nossa vida e do nosso destino, para que possamos permitir que o novo chegue até nós, permitirmos abrir a nossa mente, a nossa alma, para a aceitação, para a compreensão, para que o seu amor possa nos conduzir, nos amparar e nos fortalecer, hoje e para todo sempre. Graças te damos e que assim seja.